Muito bem, vamos então agora falar sobre dividendos. Como vocês bem sabem, pela regulamentação, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir aos cotistas ao menos 95% do resultado caixa auferido no semestre, sendo que mesmo tendo receitas extraordinárias, a maioria dos gestores acabam optando por suavizar os dividendos ao longo do tempo, né, Carlos? Em tela, temos um gráfico que saiu em um relatório do Santander que mostra a evolução da distribuição de dividendos de alguns dos principais FIIs de tijolo do mercado ao longo dos últimos 4 anos. Logo depois, a gente tem também os rendimentos pagos pelos FIIs de papel, também ao longo dos últimos 4 anos. E um dos destaques nos fundos de tijolos, Carlos, é o próprio KNRI, fazendo uma continha ali rápida, né, de retorno composto ali, crescimento composto da distribuição, a gente percebe que nesses 4 anos o retorno é em torno de 8,25% ao ano, né, de aumento da distribuição de rendimentos do fundo, o que é excelente, né, acima da inflação média aí do período. E aí eu até te provoco, né, queria um pouco dos seus comentários a respeito desse crescimento de distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários. A gente é constantemente impactado, né, por investidores que têm a percepção de que os rendimentos não crescem. Primeiro, eu queria saber, é verdade que os rendimentos não crescem? Me parece que não, os números mostram, né? E segundo, em alguns momentos específicos, de fato, tem uma dificuldade desse crescimento. Queria entender de você o porquê disso, né? O que a gente pode trazer aqui para a nossa audiência. Não, bacana. Bom, primeiro sobre a suavizar aqui o fluxo, acho que até é uma questão que os investidores gostam de não ter muita surpresa, assim. A gente veio trabalhando essa coisa no nosso fundo de não ter muita volatilidade, né, muita variação na distribuição. Então a gente está sempre projetando o que a gente acredita. A gente só faz o movimento de subida quando a gente tem certeza que esse movimento acontece e aí o próximo semestre eu tenho que reduzir de novo por qualquer motivo. Então a gente vai fazendo com bastante conservadorismo, eu diria, logicamente sempre respeitando os 95%, mas é mais aqui, a gente acha que o nosso investidor gosta dessa coisa dele poder contar, ele investiu tanto, vai cair na conta dele e tal, uma quantidade de dinheiro, e ele usa isso para complementar a renda, para pagar algumas despesas. Acho que e o mercado vem percebendo que tem valor isso para os nossos investidores. Falando sobre nível de dividendos, acho que a gente teve 2 desafios, assim. Em alguns momentos, tem fundos, dependendo, principalmente em logística, a gente viu muita gente indo e comprando portfólios já de produtos todos performados, baixa vacância, e muitos deles em BTS. Então, por exemplo, nesses portfólios, basicamente você não tem vacância para reduzir, que permitiria você a subir o dividendo, e você não consegue fazer aumentos acima da inflação se o mercado estiver favorável, porque o contrato também não cai, mas ele também não deixa você reajustar acima da inflação, que é a regrinha dos contratos atípicos, os chamados BTS. Então, nesses fundos, é esperado que realmente você não tenha aumento de distribuição de dividendos. Você fez o fundo, o portfólio saudável, tem aquela renda bem previsível, mas eu não tenho espaço ali porque eu não tenho vacância e eu não posso subir o valor dos aluguéis. Nos demais fundos, o que a gente viu no passado, e aí vai variar um pouquinho de setor, se é shopping, se é logístico, escritório, mas você teve um período que você não conseguiu fazer aumentos reais dos aluguéis e você ainda tinha fundos que aumentou um pouco a vacância, e eu falando de escritório aqui, você teve aumento de vacância, então nesse momento você para de ter receita e ainda tem despesa porque o imóvel ficou vazio, então isso acaba prejudicando a capacidade de trazer esse aumento dos aluguéis. Mas quando a gente olha desse momento para frente, a minha expectativa é que os fundos, podem subir distribuição por redução de vacância, que isso é importante, e aí a gente vê, principalmente no caso de escritório, como a gente comentou, mercado mais aquecido, mais demanda, fundos com bons ativos devem reduzir a vacância. Na hora que ele reduz, ele ganha 2 vezes, né? Porque ele passa a ter receita e deixa de ter a despesa do condomínio IPTU. Isso em algum momento deveria se transformar em maiores dividendos. E à medida que a indústria melhora, ou seja, a vacância vai cada vez reduzindo, em algum momento vai chegar nas renovatórias dos nossos contratos que hoje estão lá tomados, a gente vai encostar no inquilino e falar, olha, seu aluguel era de R$100, mas o mercado agora está 130. Então a gente tem que buscar alguma coisa aqui no meio do caminho. Isso também é uma maneira dos dividendos aumentarem. Assim. Então, acho que quando a gente olha, eu vou falar de passado mais enxuto aqui, pandemia para cá, né? Então, pandemia, você teve desafio nos shoppings, desafio nos escritórios,
com aumento de vacância e tudo mais. No caso dos shoppings, não aumentou a vacância, mas eles deram descontos e tal, então é quase como se fosse isso, reduziram um pouco o potencial de aluguel. Os de logística não, mas os logísticas já entravam nos portfólios ativos muito bons, mas praticamente 100% locados e tal, também não tinha, a gente fala muito upside aqui de distribuição de dividendo. Acho que a gente está entrando na era de que a gente tenha, nada mais mudando aqui, a gente tem aumento, redução de vacância, aumento de aluguel, e essa vacância sendo reduzida também mais receita aqui. Isso é a base para você começar a aumentar os dividendos. No nosso caso lá, a gente vem trabalhando essa questão de vacância, e o Baroni bem trouxe aqui, o nosso desafio é Rio de Janeiro. São Paulo a gente arrocha, mas rocha quando a gente comprou, a gente fez toda uma engenharia financeira de eu ter uma garantia ali de locação mínima, quando a gente comprou os ativos, principalmente a última Torre C, mas a vacância vem reduzindo com bastante força, assim, o mercado está melhor, então isso tudo é positivo. A gente, no nosso caso, fez ainda uma venda de um ativo que a gente está recebendo parcelado, então isso também compõe a renda. Então, assim, da onde pode vir upsides aqui? De maiores locações, assim. Então, o prédio aqui, no curto prazo não tem nada, né, porque ainda tem que ser construído, depois de construído ainda tem uma carência, então esse ano que vem a gente não espera nada, aí 2007 vamos olhar como é que está a carteira, mas na margem ele contribui positivamente para o aumento das receitas, porque apesar de eu ter lá uma remuneração pelo capital investido, que foi essa nossa parceria que a gente fez com o pessoal que montou o terreno lá da GD8, a nova locação é maior do que esses valores aqui. Então, eu acho que a gente está entrando numa era que, pelo menos para escritório, a gente deveria ter notícias positivas. A gente não tem shopping diretamente, mas a gente vê todas as atitudes do governo aqui, elas vão, no final do dia, gerar mais renda ou mais dinheiro na mão dos compradores. E aí, assim, a volta dos escritórios para muitos shoppings ela é importante, porque começa a tirar mais gente de casa, isso gera fluxo nos centros de compra e tudo mais, então é positivo para esses dois setores. E no caso de logística, para aqueles que não têm tanto atípico, acho que tem um espaço aí talvez de ter um aumento de aluguéis também, então a gente vê como positivo. Uhum. Queria também trazer o Baroni aqui para esse nosso bate-papo. Professor, como que você avalia esse comportamento da distribuição de dividendos nos últimos 4 anos? Bom, legal. Eu acho que o Carlos foi bastante preciso, mas eu quero fazer alguns complementos, até para não ser repetitivo. Então, quero trazer algumas questões adicionais aqui para a gente poder refletir. Realmente, Marx, você no início da sua pergunta, você colocou, né, algo que nós aqui somos sempre muito questionados por parte dos investidores, porque a percepção de aumento de renda, ela é difícil, porque as pessoas criaram uma premissa que na minha visão é equivocada, irreal eu diria até, de que o fundo imobiliário ele tem uma obrigação de crescer reloginho tudo, né, como se fosse um ativo clássico de renda fixa. Então ele vai sempre estar repondo ali a inflação reloginho, ele vai estar sempre crescendo o valor patrimonial ou a própria cotação no mercado, que é mais difícil ainda de você prever. Então, eu acho que essa tabela, esse estudo, ele traz alguns pontos de reflexão que eu acho que são importantes. Eu queria trazer alguns deles em complemento ao que o Carlos disse. Eu acho que o primeiro é que as pessoas precisam definitivamente entender o que é ciclo imobiliário. Então, você pega alguns fundos que colheram resultados ali entre 2021 e 2022, por exemplo, né? Então, venderam propriedades e conseguiram se apropriar de um ganho de capital, que é um efeito não recorrente, que nada mais é do que você devolver um capital que está acruado dentro do valor patrimonial e que você realiza aquilo ali e devolve para o investidor. Então, alguns fundos, não é que eles caíram as distribuições, os rendimentos base, inclusive, estão superiores, né? Eu não vou citar nomes para a gente não falar de casos específicos, poderíamos até fazer, mas acho que não é interessante aqui para a nossa pauta, mas alguns fundos, o rendimento recorrente está aumentando, mas ele foi inflado entre 2021 e 2022, por exemplo, com venda de imóveis. Alguns outros fundos, ele teve alguns benefícios de uma compra parcelada, de uma alavancagem que tinha alguma carência, então os rendimentos subiram, depois eles voltam para um patamar mais ajustado, coisas que devem ser contextualizadas. Eu falo que o grande problema do investidor de fundos imobiliários, às vezes, é uma falta de contextualização. Então você julga simplesmente pela tabela. Cai, esse fundo é ruim. Tá vendo? Caiu, o fundo imobiliário não é bom. Não deveria ser feita uma análise assim. Você deveria realmente aprofundar. Algo que também eu gosto de reforçar é que alguns desses fundos cresceram exponencialmente os seus portfólios. Então, quando a gente lembra
da máxima ali de risco, retorno de liquidez, então o fundo aumentou bastante a liquidez, ele diminuiu bastante o risco, porque ele está muito mais pulverizado em ativos, regiões, locatários, e o rendimento talvez ainda não subiu tanto, porque, primeiro, essas três pilares não acontecem necessariamente juntas. E outra, ele está numa fase agora de plantio, de semeadura, que vai ser colhido também. Então, por isso que entra a questão dos ciclos. Alguns fundos que adquiriram imóveis em 2021, 22, talvez, ou 23, que seja, ainda não estão em fase da colheita, que vai acontecer ainda nos próximos anos, como a gente já viu acontecer por algumas vezes nos fundos aqui de gestão ativa. Mas, infelizmente, o nosso cardápio de fundos com gestão ativa há décadas, que tem portfólios multibilionários há muitos anos, infelizmente nós não temos isso, a história é muito nova. Se nós pegarmos hoje um fundo muito grande, ele era do tamanho de um fundo monoativo em 2014, 15, né? E hoje a realidade é diferente. Então a gente ainda está num ciclo, e o ciclo imobiliário é no mínimo 10 anos, né? Idealmente 20 anos. Então a gente ainda está com muita coisa sendo plantada para a história. Agora, quando a gente traz para fundos de papel, é mais discrepante ainda, porque fundos mais indexados a CDI, ele vai orbitar de acordo com o CDI. O CDI subiu, caiu, voltou a subir de novo. E os fundos IPCA, nós tivemos uma inflação muito, eu diria, assimétrica entre 21 e 22. Nós tivemos inflação de 2 dígitos, de repente ela foi para o campo negativo, com uns 3 meses de deflação. Então isso criou uma certa irregularidade nos fundos de papéis, e que as pessoas foram levadas a crer que o fundo de papel tem que também pagar um reloginho ou plenamente indexados à inflação. Lembrando que os fundos de papéis, eles têm uma certa defasagem da inflação, e em alguns casos, o fundo, por optar por distribuir rendimento caixa, eles podem acumular os rendimentos, a correção monetária dentro da parcela a ser amortizada, porque tem alguma carência de amortização, ou teve alguma questão específica envolvendo aquele CRI que está dentro do portfólio. Então, essas especificidades e essa capacidade do investidor em colocar um pouco a lupa e entender o contexto, eu acho que são duas ferramentas que faltam, talvez, para o investidor, e na ansiedade de fazer uma análise simplista, acaba inferindo em conclusões equivocadas. Então, acho que essa tabela por si só diz bastante quando você olha o que está por detrás dela. Eu acho que isso é o que eu tentei trazer um pouquinho de cor aqui, tentando ser sucinto, mas fica até a dica aqui, viu, Marcos? A gente fazer um bate-papo praticamente sobre isso, porque eu acho que merece, e é uma pauta que sempre traz essa assimetria de expectativas entre os investidores. Dá praticamente um episódio inteiro esse tema, né? E super importante o investidor entender que quando a gente fala que fundo imobiliário é renda variável, não é porque a cota oscila no mercado, mas porque a renda varia, né? E há momentos de mercado em que, poxa, você consegue, né, Carlos, aumentos reais do aluguel, aumentos acima da inflação, por conta, né, de um ciclo imobiliário muito virtuoso. Mas há momentos, né, por outro lado, em que você repassar a inflação para o contrato já está de bom tamanho, né, porque eventualmente você está numa grande recessão, né, e você corre o risco de perder aquele inquilino, né, que você está negociando. Então é importante separar o joio do trigo, como o professor destacou, contextualizar, né, qual que é o cenário daquele fundo imobiliário, daqueles imóveis que compõem o seu portfólio, para entender melhor e não tomar conclusões apenas com os números frios, né, por si só.